Boa noite, caros irmãos e amigos das tertúlias. Bom, hoje à noite vou apresentar para vocês a minha verpom, que é como dominar o seu cérebro reptiliano. Primeiro eu vou fazer os meus agradecimentos. Sou grata ao professor Hélio Couto, pois sem o aprendizado dele através da mecânica quântica, não estaríamos aqui. Sou grata ao Carlos Christian, que nos uniu e nos fez irmãos nas batalhas e na iluminação. Sou grata também aos nossos amigos amados, minha família de escolha, que aqui estão pela força. Gratidão, Carlos Christian e Sérgio, pelo excelente trabalho no nosso novo templo de estudos, divulgação da RH e encontros. Gratidão à minha irmãzinha Soraya, que me iniciou nesses caminhos quando eu ainda engatinhava no começo. Gratidão às minhas primas Cris, Pati e Margarete, que me ouviram e que entenderam a física quântica. E especialmente grata a toda a minha família terrena, a todos os irmãos que abundam ou que padecem, mas que são irmãos e que fazem parte do meu roteiro nessa jornada de aprendizado e que são, sem dúvida alguma, a razão de tudo. Gratidão ao todo por tudo. Em primeiro lugar, quero dizer aos amigos que peço a força de Atom para que possamos tornar essa verpom de real utilidade, pois aqui lutamos contra forças extremamente reais e poderosas, que tal qual ao olho de Horus, tudo vê. E para os nossos protetores e guardiões espirituais e estelares, para que conduzam esse nosso trabalho de forma adequada e controlada, para que nada aqui aconteça e seja revelada a verdade, pois esses seres que nos escravizam há milênios estão sempre à espreita. Então, amigos, peço a força do todo para apresentar a vocês essa verpom que fiz com tanto carinho e dedicação para a evolução de todos nós e espero não ter extrapolado no calor do assunto. Sou grata sempre. Este daqui, gente, é um reptiliano na sua forma natural. Eu fiz questão de colocar ele logo de início para vocês verem o que vocês viriam talvez se deparassem com um reptiliano na rua. Ok? Então vamos ao que interessa. Observações retiradas de vários apanhados na internet por pesquisa, onde se demonstra a clara intenção dos reptilianos em acabar com a raça humana. E eu começo por aqui para chegar até o nosso cérebro reptiliano. Um efeito pós-21/12/2012 já se manifestando. As máscaras vão cair. Boa informação sobre corpos e almas possuídos por reptilianos, assassinatos e planos ocultos. O chip que eles querem que todos tenham implantados se destina a matar e controlar a humanidade mais ainda. A seguir, enxertos do livro. A autora desse livro foi encontrada morta, aparentemente afogada, ao largo de uma praia em Nassau, Bahamas, em outubro de 2009. Seu nome verdadeiro era Jeanne Gospel. Ela foi provavelmente assassinada. Depois de ler este livro, você vai entender por quê. Jeanne Gospel narra em seu livro: essa raça alienígena é conhecida, na verdade, como os reptilianos. Eles são chamados os draconianos, pois a sua origem estelar é na constelação de Draco.
o dragão. O termo bíblico é Nephilim, ou anjos caídos. E, obviamente, Satã, Lúcifer. Eu tinha me envolvido com um homem, Brian, cuja alma, corpo e intelecto, um ser reptiliano, tomou controle em espírito. Um homem de nome Brian, cuja alma tinha sido arrancada do corpo dele. Brian é um dos muitos seres humanos completamente dominado, a alma, intelecto e corpo físico, pelos reptilianos. Há muitos políticos importantes no cenário mundial e até mesmo atores, atrizes, cantoras, cantores, grandes esportistas, cientistas, fanáticos religiosos, banqueiros, na indústria química e farmacêutica, na indústria de armamentos, etc. Enfim, pessoas que têm um poder de influência muito grande em nossas culturas e hábitos, tais como Beyoncé, George Bush, pai e filho, Bill Clinton e Hillary Clinton, as rainhas e os reis europeus, a realeza negra da Europa, etc. Um termo para a organização draconiana e a sua força de supressão e opressão é descrito. Eles também são chamados de os Illuminati. São da elite global que controla o planeta. Eles estão usando técnicas para suprimir a nós, humanos. Controlar o nosso intelecto, suprimindo a nossa abundância natural através de dívidas, suprimindo a nossa saúde com maus hábitos nutritivos, com a criação de vírus, suprimindo a nossa consciência, implantando comportamentos pervertidos na área sexual e nos induzindo e nos fazendo aceitá-los como normais. Constelação do dragão. A maior abaixo. E sua estrela principal, Tubal, Alfa. Então, gente, essa daqui, ó, é a constelação de Draco. Certo? E esta daqui é a constelação de a estrela maior deles, né? Que é Alfa. Tá? A autora segue em sua narrativa. Eles também são os controladores dos grandes bancos e corporações. Eles nos controlam através de dívida. Eles usam uma lei universal de geração da abundância contra nós, que afeta a nossa prosperidade. Quando estamos em dívida, chamam o dinheiro e outras coisas que estão fora de nós. Temos que trabalhar mais duro, o que nos deixa com menos tempo para questionarmos o que está acontecendo ou para trabalharmos em nosso crescimento, para aumentarmos a nossa consciência. Palavras de Brian Reptiliano. As dívidas trabalham a nosso favor, para nós, e somos todos os banqueiros internacionais. E se todos vocês estiverem endividados, significa que nós temos o controle sobre vocês. Quando chegar a hora, mas que não é só por isso que estamos fazendo isso. Se você estiver em dívida, as coisas não vão trabalhar do seu jeito. A lei da abundância de dinheiro, anti-abundância, as dívidas,
levam todas as coisas para longe. As dívidas levam todas as coisas para longe de você. E não é só o dinheiro, é tudo mais. Sabemos sobre todas as leis universais e as usamos, e não é só essa, sob a atração da abundância. Nós estamos por trás da maioria dos cartões de crédito e suas dívidas em todo o mundo. Nós controlamos o sistema de consumo e tudo o resto. Queremos que todos tenham dívida para que as coisas não sigam o seu caminho, pois dívida faz dívida. Vamos cavar fundo a faca, uma espiral negativa para baixo, e nós vamos ajudá-los em seu caminho para baixo, levando mais do que razoável, uma vez que vocês estão sempre com dívidas. Nós ajudamos a montar a teoria do homem macaco de Darwin. Por quê? Não queremos que vocês saibam sobre nós, sobre alienígenas, porque somos mais aceitáveis. Então não estamos abertamente presentes. Talvez, se vocês colocassem 2 mais 2 juntos, se outros alienígenas estão aqui, então talvez nós fôssemos os que estão ferrando vocês. Nós forçamos os seus cientistas a aceitar a origem do homem vindo do macaco. Mas os cientistas genéticos sabem que humanos loiros, gente, não podem se originar de macacos. É claro que se eles abrirem a boca, nós vamos ridicularizá-los, se pudermos. Todos os encontros com alienígenas que vocês conhecem tiveram ou terão foram encobertos, sempre que pudermos, para que vocês não saibam que estamos no comando de suas vidas, de sua civilização. Caso contrário, vocês podem colocar 2 e 2 juntos. The Body Snatchers, de Susan Reed, BSC, http://www.eu.tu/b/read_b.html. A autora desse livro foi encontrada morta, aparentemente afogada, ao largo de uma praia em Nassau, Bahamas, em outubro de 2009. Seu nome verdadeiro era Jeanne Gospel. Ela foi provavelmente assassinada. Depois de ler esse livro, você vai entender por quê. Eu vou fazer gradualmente a edição da gramática em inglês nessa postagem para torná-lo mais fácil de ler e entender o que a autora está tentando explicar. Atualmente, eu tenho editado até a seção 2.1. Esse livro aqui dá para ser baixado pela internet, tá, gente? Veja a notícia da morte dela no site. E aqui eu coloquei uma charge. Como é fácil enganar e manipular vocês, humanos, que ainda acreditam que nós, em nossas promessas inocentes e inúteis. Aqui alguns reptilianos famosos e conhecidos. Bom, Angelina Jolie, Bush, antigo, pai, Beyoncé e, quem diria, né? Papa Bento XVI. Gente, este sinal que ele faz é um sinal dos Illuminati, tá? Aqui, Bill Clinton mostrando uma transformação. E quem diria, né?
o nosso rei Pelé, certo? Dá para perceber pupila. Aqui, Obama, dá para perceber muito bem a transformação dele nessa parte do rosto. E aqui, Bush filho, que também tem a pupila de um reptiliano, que é bem semelhante à pupila de um gato. Ainda aqui, Obama, aqui demonstra bem a transformação. A Rainha Elizabeth, o olho dela. E aqui, gente, o que vocês me falam dessa figura no manto, certo? Que foi totalmente feito em ouro do Papa Bento XVI. E não é só isso. Olhem os dentes dele. Outra coisa. Ele lembra mais um vampiro que um papa, né, gente? Vamos ser honestos. E aqui, gente, é a família, certo? Do Bush. Quer dizer, é toda a hereditariedade do Bush, certo? Aqui é a conspiração Casa Branca. Pois pasmem, até a Lady Di acabou caindo nessa cilada. Tom Hanks, Abraham Lincoln, Brad Pitt. Agora aqui, 3 espécimes reptilianos em sua forma pura e, gente, um reptiliano flagrado, certo, na Casa Branca. Sem comentários. Agora aqui é um cronograma que eu coloquei de 450 mil anos para cá. As visitas dos Anunnaki marcaram os seguintes momentos chaves da história de seu sistema solar. Há 450 mil anos, os nibiruanos visitaram a Terra pela primeira vez, voltando após os intervalos regulares, aproximadamente a cada 3.600 anos. 97.200 a.C. Os Anunnaki intervêm no grande experimento, a semeadura do Homo sapiens. 32.400 a.C. A entrada de Nibiru em seu sistema solar coincide com outros acontecimentos celestes que provocam a mudança de eixo da Terra, iniciando assim a sua era glacial mais recente. 28.800 a.C. Termina o segundo ciclo de Atlântida, com a glaciação do continente. 25.200 a.C. Os Anunnaki estabelecem bases militares em Marte. 21.600 a.C. Os Anunnaki criam estações de trânsito na Lua. 18.000 a.C. Os primeiros assentamentos Anunnaki na Terra, situados na África, estabelecem colônias para extrair
minerais e metais preciosos. 14.400 a.C. Os Anunnaki aterrissam na Atlântida, o que coincide com o princípio da oposição na classe sacerdotal, que eram os governantes. 10.018 a.C. Atlântida desaparece sob o mar. 7.200 a.C. Os Anunnaki aparecem na Mesopotâmia, intervêm na civilização suméria. 3.600 a.C. Os Anunnaki intervêm no Egito, uma civilização estabelecida mediante a intervenção direta de emissários de luz, de Sírios e das Pleiades. Tempo zero, tempo de aparecimento do Cristo. A reunião com o ministro Toffoli, por quê? Porque aí eu vou contar uma coisa para vocês. O ministro Toffoli e nós temos um interesse em comum, que é o cadastramento e a identificação de cada um de nós com um documento. Hoje, cada um de nós pode ter até 20 documentos. Nós temos certidão de nascimento, certidão de casamento, nós temos carteira de motorista, carteira de identidade, carteira do trabalho, título do SUS, cartão de crédito. Nós temos uma pletora de documentos. Como fazer de forma rápida, o mais rápido possível, a simplificação da vida do cidadão do nosso país? Qual é o intuito? É transformar qualquer documento num só, um registro só. E aí, você tem lá o chip. Eu estou falando o seguinte, ainda não está elaborado, isso está em discussão. Aí teria um chip, e esse chip poderia, tá? Se você fosse tirar uma carteira de motorista, você teria as informações centralizadas e armazenadas. Welcome to the City of London, a city within a city. People think about London as the great metropolis that we all know, but within it is something called the City of London. It goes back many, many hundreds of years, and it's the epicenter of the global financial system, if the truth be told. It's more than that, however. It is the center of a global web of secret societies that control the planet today, and they come from a series of interbreeding bloodlines which you can trace back to the ancient Middle and Near East thousands and thousands of years ago. And the staggering truth is that these interbreeding bloodlines under different names have increasingly controlled planet Earth from that time to this, never more so than today. In the next few hours of this video, you're going to be introduced, if you've not already read the book, my book, The Biggest Secret, to some staggering, stunning, and I'm the first to say, bizarre information.
The basis of the video is an interview with a lady called Arizona Wilder, who was brought up and mind controlled from almost the time that she was born to eventually, as she did, conduct satanic rituals at the highest level of the satanic ritual network, involving some of the most famous people on the planet. But we'll get into that as we go along. It is bizarre, and that's not even the most bizarre aspect of this story, which I'll come to as we progress. But the bizarre just happens to be true. And this video is designed to be a companion to my book, The Biggest Secret, and you'd get more out of the interview with Arizona if you've read that book. But what I'm going to do to start with is just set up a few basic background details that can allow you, if you've not read the book, to follow the story and the revelations that Arizona is going to unfold for us. As I say, this is not just a City of London financial district. It is the centre of a global web. It is the spider in the centre of the web, as I expose in great detail in The Biggest Secret and a previous book, And the Truth Shall Set You Free. And what the basis of that shows is that all these apparently different companies, banks, insurance companies, political parties, actually at the top of their pyramids interlock and are controlled by the same few people. About 13 families run the world. Arizona Wilder, the subject of this video, conducted satanic ritual at the highest level, and we'll come to that in detail. You'll see that in the interview. But it's very much part of these bloodlines that have increasingly controlled the planet over the last few thousand years. When you follow them through from the ancient Near and Middle East up into Europe, where they became the European aristocracy and the royal families of Europe, or royal family if the truth be told, because they're just the same bloodlines under different names, over to America and into the modern world, one thing follows again and again. Human sacrifice, satanic ritual, blood drinking, and all this stuff. And I've talked to a number of people who have seen these rituals in the City of London, who have been subjected to some of them. And the Mansion House, the centre of government in the City of London, is one of the key places where it goes on around here when work here is finished for the day. And satanic ritual is very much part of the next topic I want to raise and talk about at another location, and that's mind control. A few can only control billions and the direction of their lives if they manipulate the way we think and manipulate the way we feel. Only by doing that can they control us, because there's not enough to do it physically. And so mind control is the foundation of how it's done, and we'll talk about that at the centre of global mind control, at the centre of the network that generates it. And that's the Tavistock Institute, not far from here, yet again, in London. Well, we're now just a short drive from the City of London, next to this very appropriate poster, Very Bad Things, and I'm on my way to the Tavistock Institute. It is the centre of global mind control, and the network that does the research and creates the data and advances the techniques to mind control people in many ways. When you think about mind control, you might think of the Manchurian Candidate and some robot with a gun. Kill, 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 kill. But mind control is much bigger than that. If you take the definition of mind control to be manipulating the way people think and therefore behave, then the question is not how many people are mind controlled in the world, it's how few are not. Because every time you read a news story, which is slanted to get you to see the world, a person or an event in a certain way, and you accept that slant and take it as truth, you're being mind controlled. Every time you see an advertisement and it persuades you to buy something you don't really need, you're being mind controlled. So all these different techniques are used all the time to get us to think and behave the way this few, this clique, this elite want us to. The vision frequency is broadcasting to London.
I can't see them, they can't see each other, they're not aware of each other because they're on different frequencies. Only when the frequencies become very close do we have what we call interference on the television or interference on the radio. And it's the same with creation. We live in conscious terms in this three-dimensional world. So this is our reality, this is what we perceive, but there are other dimensions. And the one closest to this is the fourth dimension. And staggering as it may seem, and you really have to read The Biggest Secret to see the immense supporting evidence for this, a reptilian race from this fourth dimension is the source, or one of the key sources, of the manipulation of this world. Back in the ancient world, again documented endlessly in so many parts of the world, in ancient texts and legends and accounts, are the stories of how this extraterrestrial race interbred with humanity, creating hybrid bloodlines. And when you do the genealogical research, you find that it is these human-reptile hybrid bloodlines that actually have occupied the major positions of power through the history of the last few thousand years, and today are in the key positions of power, running the banking system, the business system, the politics, the military, etc. And Arizona Wilder, who had no idea of all this other information coming towards me in researching The Biggest Secret, when I met her, she said and told me about how at various satanic rituals involving the most famous people in the world, she had seen them again and again turn into reptile figures and then come back again during the ritual. Stop it and to change it. I spoke to Arizona Wilder in Los Angeles, and this is what she had to say. Arizona, can we start at the beginning and can you tell us the story of what's happened in your life from the very start? Okay, what I can tell you is that before I started looking into my life, back in 1989, I was starting to have flashes of things, and my life was not what it seemed to be, which is why I started looking into it. And what I found out was that I had a lot of missing time, and a whole lot of missing time as to what had occurred in my life. And when I started looking into what had happened in my life, it was the only way that at the time that I knew, was to start going to see a therapist. Within a year, I was talking about memories of being sexually abused by my father, which was part of what was supposed to happen. And I was starting to talk about mind control issues, and I was talking about ritual abuse issues at the time, and I didn't have the whole thing put together. It's taken me years, all these years, it's taken approximately almost 10 years to put this together, what has happened to me. And in the process, I have lost everything that I ever had in my life, and anything I held dear in my life. I was bred for this role that I fulfill, and it was planned from before my birth, and it was because of the bloodline of my mother's family, which comes down through Ireland, but before that it began in France. It was through Marquis de Stac, which he came to Ireland and changed the name to Stack, and then I was chosen, and the birth was planned. My parents were forced to move down to this area for the reason that the High Council is down here, which is there are 6 councils of 13 in this country, and
the High Council is down here. We're talking the United States. The United States, yes. And so, from the time that I was a baby, I was being abused and traumatized, and on purpose, for the mind control that they need someone to go through to do whatever they say, to be as just a puppet in you know, that they can control every move. And you don't remember, I didn't remember a lot of things, because I have, as a result of all of this mind control, split off many parts that all hold memories, hold feelings, hold programs, hold information. I've been working very hard to pull all of that up, and it's been a long, slow process for me, because there don't seem to be a lot of people in the field that I only felt was the only way I could go was psychiatric and psychological. They don't seem to know what is really going on, and I believe that a lot of them are afraid of being sued should they suggest something, and so they cannot lead or suggest. And it's been a process of me having to trigger myself to remember, and be around people that can help me with that can't really be touched by the False Memory Syndrome Foundation. So what happened? You say you were abused as a child as part of this compartmentalizing of your mind. What went on after that, as you got older? Well, they start with wanting to make you an obedient slave at first, and so they do a lot of sensory deprivation, they do a lot of sensory overload, and they switch between the two, and they do out-and-out torture. They take a small child and they electroshock. In my case, it was electroshock to the brain, and they would take away my chance to sleep. They kept me awake for many hours at night, would not let me sleep. And I was also told things, as this was before the age of 5, I was told things such as, they would make me drink water, and they would say, if you pass urine, you're going to have to drink it. And they would make me drink it. And if you have bowel movement, you're going to have to eat the feces, which is also what happened to me. And then they would play, there was a programmer that was programming me, a very infamous person in history, who actually has been in this country, and he was known as Dr. Green. Who he actually was Dr. Mengele, Joseph Mengele, from the concentration camps in Germany, and he stayed a lot at China Lake Naval Weapons Station out here in Southern California, in the desert area. And I would be around this man a lot, and he used to tell me that the scar that he had on the left cheek of his face was actually from, he was into fencing, and that it was from that, but actually the scar on his cheek was from one of his own programming techniques, that he would put a child in a box and with a sword and tell the child to defend the box, even if it meant his own death. Then he'd tell another child to break into the box, and which this child would do, and then the other child would then jump out of the box and shove the sword or the lance straight through the other child. And
at one point he got into it where this child actually got him in the face with the sword. And he would wear a huge emerald ring on his left hand on this middle finger. And he would twist this emerald around and for programming, and he was into using long colored ribbons of different colors, and you had to choose a certain ribbon, or you were given a certain ribbon, and that meant that this certain thing was going to happen to you. And it was like picking sticks out, or drawing sticks out of a hand, out of someone's hand. I saw games of Russian roulette played where it was chosen beforehand that a child would die, and the child would put the gun up to his head and pull the trigger, and this child would end up dying. But it was meant to scare all of us, to keep us in terror, as there were many other children that were around me that went through the same thing. I have run into people from my childhood that have known me, and I've recognized their names, and even if they changed their names and changed their hair color, as I have done, they have recognized me, or I have recognized them, and I know their name, they know my name. There isn't any way for this to have happened. It's just beyond coincidence. And when you get older, I mean, they start taking, this programmer in particular, Mengele, would take me to rituals. I went to rituals with him all over this country, and in Britain, and in France, and it was known by intelligence agencies in this country that this man was here. They brought him here. Is that Project Paperclip you're talking about? Yeah. Through the OSS. And my family, or my so-called family, are all DID. They have not gone in and tried to figure out what's happening. They believe they've had this certain kind of life that they've had, and as far as they are concerned, I am crazy. And they have much different memories of what I have, and I was always told certain things by my parents that my sisters were never told. And biologically, I have to add at this point that my mother is my mother. I'm not biologically related to my father. And this has to do with the bloodlines, and his was considered impure. And this is all about purity of the bloodline. And that is why I'm involved in this. There are people that are involved in this that it is not so much because of bloodline that they have the ability to dissociate and be used as slaves by these people. You say that you come from a certain bloodline, and there is this obsession with bloodlines that this Brotherhood Illuminati have. Why is that? Because what first started coming out was about the Aryans, and the purity of the blood. And what it's all about is that the blood and the menstrual blood contains something that is important for the propagation of this race that is controlling things on this planet. And these people that are in the organization that the Council of 13 is under, and they have something called the Grand Druid Council, or the Octagon, they're called the Illuminati. And
the Illuminati are actually run by these 13 bloodlines, which are all of the royal families in Europe and in England, and they need the blood because they are, in fact, not human. They take human shape. They are reptilians, and they need the blood. The blood helps them maintain their reptilian shape, and it helps them maintain their sanity, and it helps them to live in this world because they are not from this world. Does that relate to what the Nazis call vril power and what the Hindus call the serpent power in the blood? Yes, the blood has something. It has something in it. It has secretions from the pituitary gland and from pineal gland, and it has a very strong drug in it that they also, I mean, and this is the one that from going crazy, and it's like heroin or like endorphins, and it's much stronger. But what they need is, for it to be secreted in the blood, is they need terrorization of their victims before they are killed for their blood, or if a young woman is beginning to menstruate, they need the menstrual blood, and they have to terrorize them to get this to come out in the blood and be secreted in the blood. Is this the what other people have told me about, that at the point of great terror, like the point of sacrifice, there's an adrenaline that enters the bloodstream? Is this what they're looking for? Yes, that and this other element comes and secretes out through the blood. This all comes out through the blood at that time, and it's at that point they are actually staring into the eyes of the head of, at some of these rituals, or at a reptilian. They are staring into the eyes of this person, and they're held, it's a hypnotic gaze these reptilians have, and it holds the victim in an absolute trance, in a trance of terror, and then they are killed at that moment as they are staring into their eyes. And not only they can't hold their shape when this happens. The human shape they cannot hold. They go back into reptilian shape as this is happening, because it's like an animalistic type of excitement of the kill. And they oftentimes they will just rip into the victim and eviscerate them and start eating the flesh of this person too. And the fat from the intestinal area is highly valued, as they use it on their skin. And they will drink the blood, and the blood is highly sought after, and it goes according also to rank within these creatures, as to who gets what when. And their sacrifices have increased in the last, it started increasing in the early 80s. The amount that they were doing is increased. And they use a lot of druidic holidays to do this, but they have other days too. They've mixed all of these satanic and what are called satanic holidays and druidic holidays, and in order to have these rituals, which ritual seems to be important to them, but they also use it in order to drink this blood. They seem to need more
Have you any idea why it's increased since the 80s? So there are changes going on in the earth. It seems they're not able to hold their shape like they once were able to, and people see them shapeshift more and more, and they need the blood to try and maintain it, to try and maintain their human form. I believe there's a time coming that because of what I've been told, when they are not going to bother having to hold that human shape as they had to before, and they want that time to come. It's almost upon us. So when you're talking about the fact that the veil is lifting on these reptilians so that people can see them far more easily and far more often, does this relate in any way to the fact that there is this desire to bring in this rigid structure, including microchipping and many other things, across the year 2000, which has become known as the New World Order? Is that coming in because it is known that the people are going to see what the game is and there has to be control of the people at that time? Yes, it's very connected. I started talking about the New World Order back in 1990, and I was very psychologically and physically affected so much by what was coming out. I wasn't watching television. I was not aware that certain individuals in this country, George Bush, were talking about the New World Order. I was talking about it because that is what was coming out, and knowing that the first time that inside of myself that I heard it was in conjunction with the Nazis, and that came from Mengele. And I started realizing that there was something going on, and then it scared me, and I didn't really look into it for years, but I was being harassed constantly. I was being told. At one point, I had someone telling me that I was being, and it was ex-Army intelligence, ex-CIA, telling me that I was being monitored by the National Security Agency, and I didn't have the whole story then, so I did not totally understand why this was happening. But yet I was being followed by cars or vans that said G12, G14, and in this last year, which has really been very hard, I've been followed by G41 vans, and I had to find out what those were, and that is naval intelligence. But this whole thing is going towards around the year 2000, and when they are going to establish themselves openly as a New World Order, and it's headed toward that, and that's what everything's being prepared to or prepared for. And I have actually I've got a sleeping program right now to return, because I've left, but to return for that time, and it's called End Times Programming and Janus Programming. And Janus relates back to Nimrod of Babylon. Yeah, there is a group that used to be in contact with me all the time, and they stopped trying simply because I didn't obey them. They would be in contact with me all the time. They're called Janus, which is also the two-headed Roman god of change, and their headquarters is in Brussels, Belgium, in the NATO building. And they are a group of psychiatrists and doctors who are into mind control. What's the connection then between you having psychic abilities, those being recognized from the start, and you being brought through to conduct their major rituals? Well, it's kind of twofold. First of all,
they needed the psychic abilities because they control or attempt to control events, because I would have the ability to foretell what was going to happen, and they needed the information to try to control it to an outcome that was good for them. The second thing is that during the rituals, you have to have psychic ability. You have to be very powerful in that way to call out the old ones that are also from another dimension. They actually they materialize from out of another dimension and are present at rituals, and they are so powerful, and their presence is there's such an evilness about them, and they want out of this other dimension, and they can't. They have to be called out by someone who has that power, and the reptilians don't have this power. That's very important, that they don't have this power to call out these old ones that have to do with them. And what is it that humans have that the reptilians don't have, that means they don't have the power to connect interdimensionally, and some humans do? We have the ability to foresee, to be able to become vibrationally higher, and see into those levels, go into those levels, and in fact, agencies use this. They call it remote viewing. To go, humans have the ability to go into the past, to go into the future, to go to other places, to astrally leave their body, astrally, and to see things that we've always had this ability, and it's like having the third eye, which they don't have. They don't have this ability. So during a ritual, these old ones are called out, and they are what Christianity would have called the demons. Why do the reptilians want to manifest these quote demons at the rituals? It brings power to the rituals. It brings power to them. They are told things by these entities, and they are encouraged to go on with what they're doing, and knowledge is imparted to them through these entities. But it takes a person with the ability to bring them out and make them answer, because they don't want to cooperate. They have to cooperate when the right person has control over them. And that's to do with that person's energy and ability to use Right, it. yes. You talked about the Aryan race coming from Mars. One expression of it seems to be very clearly what we call the Phoenicians. The Phoenicians had two deities, St. George, which became a British deity, who defeated the dragon, which seems incredibly symbolic, and also St. Michael, who, according to the legend, banished Satan, or this negative force, into the abyss. Is this symbolism of the abyss anything to do with the fact that these reptilian demons of another dimension are somehow locked in time-space prison, and they can't get out, and they can only get out when they're brought out in that way? Yes, they want out of that dimension. They have been thrown into that dimension, and they can't leave that dimension. And that's actually what the abyss is about, is being in a different dimension. It's like something to do with the fourth dimension. And before I even knew, for example, what I was saying, or I realized what I was saying, I would be saying things
to my therapist and other survivors that the fourth dimension was a dimension to stay away from. Not at that time understanding the whole thing. Why do these rituals take place at certain key times of the year and so often are related to the phases of the moon? Because the moon has an influence on this planet, and also the sun. These also take place during different things that go on with the sun, but the moon is kind of a really very cyclical thing with the moon. It takes place on full moons, new moons. It has to do with the current religion or what they're using, the Druid religion that they've taken and used. They still hold on to the Egyptology type of religion. They hold on to the Druidism though, and they're currently calling themselves Druidic or Druid. And Druidism is tied in with the cycles of the moon, in which it has to do with planting, sowing, and harvesting. And there are so many days that they can use from this to their own purpose and their own end that they bring it about. There's a lot of ritualization with Druidism, and they love ritualization. So take us through one of these rituals that you conducted at the highest level of this global brotherhood. What would happen? There were people that were bred from birth. They were bred to be ritual sacrifices. I have a problem with what they is said a lot today, especially by the. I have a problem with what they is said a lot today, especially by the False Memory Syndrome Foundation, that how could all of these people disappear, or how could all these babies be born? I worked with a nurse midwife. We did home births, and it's very easy not to register a child when it's born. And then they have these children that they're kidnapping and bringing in from other countries, and no one misses them because these are third world countries. And the children they have the most energy, the purest energy, they're the highest form of sacrifice. And they will terrorize these children and mind control these children. And in rituals, by the time they're brought into rituals, they may be drugged, or they may not be drugged, and they may be in an altered state because of the mind control. And they are used as actual blood sacrifices during these rituals because of, again, reptilians needing their blood. And they will take various organs from the sacrifices depending on what date the ritual may, what the ritual may be associated with on that date. But they will also slit the throat from the left ear to the right ear, and the blood will be gathered in a goblet, and it will be dispersed among the reptilians, and dispersed among, also after that, among people that have been participating in these rituals and seem to have it, even though they seem to be dissociated. Mostly these people seem to be cognizant of what. Os Néflins, ou anjos caídos de outras dimensões, encontraram os reptilianos no planeta Draco, e por causa das guerras galácticas, os trouxeram com eles, pois como eles não tinham corpos físicos, então podiam assumir
os corpos físicos dos reptilianos e ainda assim ter a consciência de criadores. Chegaram à Terra na nave estelar de Nibiru, os Anunnaki. Aterraram na Mesopotâmia, Meso, entre Pótamos rios, Tigre e Eufrates. Hoje é o Iraque. O Homo erectus habitava esse lugar. Os criadores deram armas aos reptilianos e fizeram-nos misturar seu DNA ao do Homo erectus e transformá-los em escravos. Nesse ponto surgiu o cérebro reptiliano humano. A partir daí, o humano podia se comunicar e ser escravizado pelos reptilianos, de Homo erectus a Homo sapiens. Os reptilianos não deixaram que a nossa glândula pineal recebesse luz através do chakra da coroa, desvio anatômico e implante de chips etéricos. Implantando transmissores e receptores etéricos que ainda residem até hoje em cada ser humano, que ativam apenas o pensamento mental e bloqueiam o fluxo de energia entre o coração e o chakra da Terra. O chakra da Terra, o conhecimento que está ligado ao cérebro reptiliano. Esses implantes são extremamente estimulados por ondas eletromagnéticas, transmitidas por computadores, por ondas eletromagnéticas de TVs, discos de comunicação, rádios, estações transmissoras a cabo, de celulares, satélites, etc. E mantém-nos no modo de cérebro de ego reptiliano negativo. Isso se expressa em nosso comportamento diário, pela sobrevivência do modo do melhor adaptado, dando-nos apenas o suficiente para sobreviver e para lutarmos, para que continuemos a lutar pela sobrevivência. Então aqui, gente, eu coloquei algumas figuras, tá? Vejam bem, aqui, bem nesse ponto, fica a glândula pineal, certo? Aqui, olha, é a parte de trás do cérebro reptiliano, tá? Agora, aqui também é a glândula pineal vista. Isso daqui é um corte de uma tomografia. Então, ela está aqui no centro e é uma vista dela calcificada já. E aqui é cérebro reptiliano, bulbo, ponte, tálamo, hipotálamo, certo? Aqui atrás, cerebelo. Aqui é o sistema límbico. Aqui, hipófise. Aqui. Aqui. É o sistema límbico. Aqui, córtex. E aqui em cima, 4 milímetros, é o neocórtex. Ok? Então, gente, aqui são outros cortes do cérebro reptiliano, tá? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês. Aqui é um corte de um hemisfério cerebral só, mostrando a medula, certo? Ela não tem nada a ver com nada, tá? Então, vamos esquecer a medula. Aqui, bulbo, ponte, mesencéfalo, tálamo e hipotálamo. É o cérebro reptiliano, tá?
Aqui na frente, certo? É hipófise. Aqui é a pineal. Sistema límbico. Aqui atrás do cerebelo, atrás do tronco cerebral ou do cérebro reptiliano, fica o cerebelo. Aqui, córtex. E acima de tudo, 4 milímetros neocórtex. Mesma coisa aqui, só que aqui, olha, a gente vê a pineal bem visualizada. E isso daqui é uma visão posterior, certo? Do cérebro reptiliano, tá? É uma visão posterior dissecada. E aqui é uma visão também látero-posterior. Aqui assim, certo? E aqui do outro lado foi tirado o cerebelo, tá? Então vamos continuar. Ao viver assim, a glândula pineal fechou-se, cristalizou-se e ficou desativada. Por isso, perdemos a capacidade de entender um Deus dentro de nós. O humano passou a crer em um líder externo, um líder que diz que se você der sua boa intenção a ele, você vai para o céu depois de morrer. E foi assim que a humanidade se tornou doente e mortal. Esses criminosos galácticos continuam manipulando a humanidade através de 2 medos básicos: o da morte, da não existência e o da perda. Prometem um inferno depois da morte se não fizerem o que for mandado. O fluxo de energia que se supunha fluir da rede cristalina da deusa Gaia, que passa para a estrela da Terra, a uns 30 centímetros abaixo de nossos pés, está desligado. O nosso corpo de energia, ele conhece 3 coisas básicas: a atenção, a intenção e a consciência. E para onde dirigimos essas coisas? Estamos alimentando o alvo errado, desistindo da nossa fonte de energia ao agir sobre o nosso livre-arbítrio pela nossa própria escolha, não escolhendo. O que queremos da vida? Como agir para que possamos nos manifestar nesse mundo? Ao acreditar nisso, tudo será mais fácil. Poderemos sair da Matrix e evoluir. Porém, as regras, as leis e os impostos do nosso mundo fazem de tudo para dificultar a nossa evolução, para que possamos manifestar o que queremos conscientemente, sem haver sanções. Essas regras, leis e a economia são ditadas pelos líderes reptilianos. Aqui, gente, eu vou mostrar para vocês também aqui é a glândula pineal. E aqui é a calcificação dela pelo flúor, tá? Aqui são os cristais dentro da glândula pineal. E aqui eles melhor vistos microscopicamente. Na verdade, é um zoom dessa parte aqui, tá? Anatomia do cérebro humano. Nosso cérebro é constituído de 3 partes distintas: um cérebro reptiliano, sistema límbico e neocórtex.
Todas as mensagens que recebemos através da visão, tato, audição, paladar, olfato e propriocepção passam primeiro através do tronco cerebral ou cérebro reptiliano, através das fibras nervosas que provém dos órgãos dos sentidos e do próprio cerebelo, que se encontra encaixado no tronco cerebral. Vamos lá, gente. Todas, aqui tem uma figura didática. Tudo o que chega até no cérebro passa pelo tronco. Ou o que vem do cerebelo também passa pelo tronco, até chegar ao córtex e ao sistema límbico. Ali ocorre uma decodificação das mensagens que vem através das fibras, pois o nosso cérebro reptiliano era, na verdade, o responsável pela sobrevivência do homem. Então ele dá respostas automáticas a esses estímulos que por ali trafegam. Então tá... Oh, gente, desculpa. Pulou um. Então tá aqui, gente. Olha. Isso daqui é um neurônio apenas, tá? Então aqui é o corpo do neurônio com o núcleo. Aqui são os dendritos, certo? São os terminais de recepção. Aqui se encaixam, certo? Os terminais de outros neurônios, que na verdade são esses terminais aqui de transmissão, certo? Aqui é o axônio, certo? No axônio tem a bainha de mielina. Quanto maior for a bainha de mielina, mais rapidamente o estímulo elétrico, o impulso, na verdade, ele vai ser transmitido por aqui, para chegar até esse ponto, para ser transmitido para o próximo neurônio que vai estar aqui, certo? Que também vai ter as suas ramificações, certo? Com seus dendritos. A bainha de mielina, certo? Vocês já vão ver uma outra figura bem mais legal do que essa que eu tô tentando desenhar aqui, tá, gente? Mas é mais ou menos isso que acontece, tá? Então, em cada ramificação dessa aqui, se liga um neurônio, certo? E quanto maior for a bainha de mielina, que é isso daqui que parece uma salsicha, certo? Mais rapidamente o impulso pula de um para o outro. Porque o impulso, ele não passa, ele pula. Ele vai saltando de um para o outro, tá? Então tá aqui. Isso daqui é realmente uma fotografia de um neurônio. Aqui são os axônios. Essa é uma bainha de mielina bem fortificada. Ao passo que, por exemplo, essa bainha de mielina que está aqui atrás, não. Aqui não, vocês estão vendo? Ela é bem fininha. Essa é bem fininha, perto desta daqui. Esta é menos fina, perto desta daqui. Aqui são os impulsos elétricos acontecendo. São as faíscas, certo? E isso daqui é uma sinapse. Sinapse, certo? O cérebro reptiliano é o cérebro do
corro, mato ou morro. Ou seja, ele é puramente instintual. Ele é o que nos protege num caso de emergências. Cito aqui um exemplo básico. Alguém encosta em você uma brasa de cigarro. Essa mensagem vai ser mandada ao tronco cerebral através de fibras nervosas que saem dos baroreceptores, que são os receptores térmicos da pele. A mensagem vai caminhando a 400 km por hora. Antes de chegar no córtex, passa pelo cérebro reptiliano e é de lá que vem o comando para os músculos. Tira o braço. É instantâneo. Depois o cérebro pensa, sente a queimadura, a dor propriamente dita, mas o braço já não sofreu uma grande lesão. Então, é isso aqui, entenderam? Queimou. Certo, aqui, ó. Queimou. Vai um reflexo. Chega na medula. Certo? Vai até o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano manda um comando de volta para o músculo para contrair o braço e tirar o braço. Daí tira o braço, a queimadura já não é uma queimadura tão grave assim. Ok? Nesse caso, então, o cérebro reptiliano, ele é responsável direto por mais de 90% de tudo que acontece no nosso corpo e mente no dia a dia, bem como na nossa relação com o meio ambiente e as demais pessoas, restando muito pouco para as outras partes que formam o cérebro evoluído fazer, que é o cérebro límbico, córtex e o neocórtex. E, como ele é um cérebro de instintos e ação, devemos dominá-lo, pois sua função sempre é de proteção ao organismo, mesmo que seja atacando outrem ou, o mais grave, né, gente, a si mesmo. Ele é responsável pelo comportamento automático, repetitivo e imitativo. Possui duas emoções básicas, agressão e medo. As demais emoções, como raiva, tristeza, alegria, bem como emoções mais definidas, como afeto, empatia e compaixão, estão em nível do cérebro límbico. O cérebro reptiliano é paranoico, por natureza, pois para ele tudo é ameaça. Na verdade, ele passa 25 horas por dia rastreando e examinando tudo ao seu redor em busca de uma ameaça em potencial. Situações, objetos, pessoas, outros seres vivos, ideias diferentes das suas, crenças diferentes das suas, enfim, tudo que possa ser uma ameaça. Então, gente, tá aqui, olha, também para ilustrar, certo? Aqui é o cérebro reptiliano. Eu vou fazer de uma cor diferente. Cérebro reptiliano, que é o cérebro instintivo, o cérebro límbico, que é o cérebro reativo, e o cérebro o neocórtex, que é o cérebro criativo. Ok? Então temos aqui, olha, dos noticiários e das conversas informais. O professor Edemir Matos, de 52 anos, após brigar com a esposa, pegou o filho de 6 anos no colo e se jogou do 13º andar do apartamento em que morava em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Segundo os vizinhos, mesmo diante dos pedidos para que não se jogasse com o filho, o professor não recuou. A esposa implorou e o menino falou diversas vezes: "Não, papai, não, papai." Mas nem os apelos da mulher e da criança o influenciaram na decisão. Quando o impulso comanda.
Ninguém sabe o que motivou a discussão entre o casal, mas todos se perguntam o que teria levado a tomar essa atitude. De acordo com os relatos, o professor estava fora de si e descontrolado. Agiu por impulso. E o impulso é o que comanda muitas ações e reações pessoais nos dias de hoje. É que, sem percebermos, vivemos em um mundo que parece ter se tornado uma arena ampliada. As pessoas acabam se digladiando, muitas estão doentes, sofrendo de enfermidades que têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em desalinho e influências negativas. O que fazer para dominar o nosso cérebro reptiliano? Controle emocional. Esse processo leva em torno de 90 dias, que é o mesmo tempo do decaimento de um átomo e da formação de novos neurônios. É um processo de dominação do cérebro reptiliano e é feito através da inteligência emocional. Inteligência emocional irracional. Temos então novamente os 3 cérebros. O reptiliano, depois o límbico e o neocórtex. O cérebro reptiliano. Funções mais básicas como metabolismo, funções vitais, a sede primitiva dos componentes de autopreservação. A sede primitiva dos componentes de autopreservação, alimentação, agressão e fuga, território e sexualidade. É o cérebro da sobrevivência. Era nosso cérebro primitivo. Conforme a evolução, foram sendo adicionadas novas camadas em nosso cérebro e em volta dele. Cérebro reptiliano, tálamo, hipotálamo, ponte e bulbo. Sequestro da amígdala, sequestro das emoções. A amígdala faz parte do sistema límbico, mas ela é como se fosse um sistema de alarme do nosso organismo. Na verdade, é ela a responsável pelo sistema eu corro, mato ou morro. Ela também tem a função, junto com o hipocampo, de memória emocional. Por exemplo, o hipocampo reconhece feições, cores. Ele reconhece seu amigo e a amígdala decide se gosta ou não dele. A amígdala é a sentinela emocional, pronta para reagir aos gatilhos, até mesmo quando alguém conta uma piada e você ri compulsivamente, é a amígdala que está fazendo isso. Então, gente, aqui nós temos as duas amígdalas. Essas verdinhas aqui, ok? Pois como ocorre realmente a nossa reação? Primeiro recebemos um estímulo visual ou auditivo, por exemplo. Esse estímulo vai para o tálamo e o tálamo envia essa informação para o córtex visual. Então vamos lá, gente. A gente recebe um estímulo que vai para o tálamo. O estímulo vem por aqui, vai acabar no tálamo. Aí o tálamo vai enviar ou para o córtex auditivo ou para o córtex visual, certo? Só que o córtex visual pega a informação, analisa e te entrega a melhor reação que você pode ter. A informação otimizada, tipo, está tudo bem, tranquilo, foi só a porta batendo. Aí o córtex visual já entrega a resposta em forma de ação para a amígdala, tipo, não precisa fazer nada, ou vai lá ver se foi o vento.
Mas existe um porém. Entre o tálamo e a amígdala existe um feixe de neurônios e é como se fosse um atalho, uma ligação direta. E a amígdala é pré-programada com informações do seu subconsciente. E nela os estímulos chegam antes que no córtex. A amígdala reage em 12 milissegundos e o neocórtex em 24. Então, gente, é assim, olha. Aqui está a amígdala, certo? Quando entra o estímulo, que ele chega no tálamo, antes dele ir para o córtex visual ou para o córtex auditivo, tem um atalho para a amígdala. Certo? Aqui. Aí a amígdala, ela vai interpretar como ameaça. Certo? Depois de 12 milissegundos é que vai chegar lá atrás ou lá na frente, certo? Eu vou mudar a cor disso daqui, porque tá tudo preto. Espera um pouco. Eu vou mudar a cor, que tá tudo preto, e aí fica estranho. Então, entra o estímulo pelo olho, pelo quiasma óptico. Certo? Deveria vir para o tálamo. Certo? Só que aí deveria ir para o córtex. Ou o córtex visual, ou o córtex auditivo. Só que antes disso tem o sequestro aqui da amígdala. Né? Aí, então, o que acontece? Esse tempo aqui, ele leva 12 milissegundos. Certo? E esse tempo aqui leva 24 milissegundos. A amígdala, ela corre, mata ou morre. E aqui, certo, é que acontecem as desgraças. E aí você reage instintivamente. Como no exemplo do pai, que sabia que a filha iria dormir fora de casa, na casa de uma amiga. Saiu com a esposa para jantar. Chegando em casa, ouviu um barulho em casa, pegou uma arma, viu um vulto e, não sabendo que sua filha não havia ido, matou a própria filha. Se ele tivesse esperado 10 segundos, não teria acontecido essa tragédia. A isso chamamos o sequestro da amígdala. É o cérebro emocional tomando conta da situação. Ele dispara comandos para o cérebro reptiliano e, a partir daí, ele passa a tomar conta. O cérebro reptiliano trabalha com símbolos. Os símbolos são extremamente eficientes para passar mensagens subliminares. Os arquétipos são usados pelo cérebro reptiliano também. Toda a programação que se quer fazer em uma pessoa se faz através do cérebro reptiliano, pois ele só trabalha com a emoção do medo. O cérebro reptiliano nos leva à entropia psíquica, pensamentos negativos, caos. Este mundo é tudo o que existe? Dá uma sensação de bem-estar ao cérebro reptiliano, que tem que estar 25 horas por dia no controle. A física quântica, infinitas possibilidades, é uma ameaça perene ao cérebro reptiliano.
O cérebro reptiliano não aprende com os próprios erros. Isso é função do neocórtex. Por isso existe a autossabotagem, que é implantada na infância. Toda a questão sexual está controlada pelo cérebro reptiliano. Portanto, tudo que diz respeito a sexo tem uma importância transcendental na nossa sociedade, porque é pelo sexo que facilmente se programa o cérebro reptiliano. Toda a lavagem cerebral feita com traumas sexuais é extremamente eficaz. Vejam, por exemplo, os casos tidos como transtornos de múltiplas personalidades. E, quanto mais cedo o trauma for impingido, maior é a eficiência. Gente, esse daqui é aquele Deus do porrete. Então, o que devemos fazer? Causar um curto-circuito no caminho entre o tálamo e a amígdala. O tempo que demora toda essa informação é de 3 a 10 segundos. E, nesse tempo, há tempo suficiente para acontecer qualquer tragédia. É assim que acontecem as guerras, as catástrofes, por exemplo. Então, o grande desafio é você usar o raciocínio, ou seja, o neocórtex. Temos que reconhecer as emoções e torná-las racionalizadas. Não podemos ser seres reativos. Temos que ser seres criativos. Quando o gatilho da amígdala está muito sensível, ele pode disparar a qualquer momento, um momento após o outro, e durar horas, dias, meses, anos, e levar você a um estresse ou uma doença emocional, até pior, depressão, suicídio, etc. Então, como dominar o nosso cérebro reptiliano? Sempre retirando o foco do momento da raiva. Manter-se em silêncio. Porém, nesse momento, podem surgir pensamentos tóxicos, vitimização, que podem causar entropia e ações negativas. Se você optar por manter-se em silêncio, na mesma hora, comece a questionar-se. Por exemplo, tomou uma fechada no trânsito. Será que o cara do carro não tem alguém passando mal dentro do carro? Será que ele não fez isso porque desviou de um pedestre, um animal, um motoqueiro? Será que ele está passando mal? O fato é, não generalize. Você ainda está com raiva pela cortada, mas ao invés de xingar, dar uma cortada nele, você está se dando um tempo para racionalizar. 3. Técnica de relaxamento e meditação. Substitui o sequestro da amígdala, que te deixa num estado de espírito negativo, para um estado de espírito positivo. 4. Yoga. Técnicas de respiração. A gente já teve uma Verpom muito bacana semana passada, retrasada, se não me falha a memória. 5. Exercícios físicos, mas que não façam parte do seu dia a dia. Por exemplo, se você vai a uma academia e malha todo dia, então, naquele momento, você não vai fazer um exercício de academia. Você vai, por exemplo, correr na rua. Alteram a estimulação do cérebro reptiliano. E o mais importante de todos, para dominar o cérebro reptiliano, como mostram as figuras ao lado, é fazer a ressonância harmônica. 4 passos para você restabelecer o seu controle emocional em apenas 6 segundos. Vocês se lembram daqueles 10 segundos que a gente comentou agora há pouco? Então, primeiro, determine o problema. 1. Estado atual e estado desejado. Vou dar um exemplo prático.
Aquele colega chato que você tem no emprego. Ele sempre vem com assuntos chatos, te atrapalha toda hora, faz gracinhas e você não aguenta mais ele. Estado atual seu. Você não suporta mais o seu amigo. Estado desejado. Nada aconteceu realmente de grave entre vocês. Então é voltar àquela amizade de antes. 2. Determine as emoções negativas que te limitam. Por exemplo, você pode dizer: só de ver ele chegando, eu fico com raiva. 3. Determine qual é o gatilho. O que dispara a raiva? O que dispara a emoção? Qual é o gatilho que a amígdala sequestra? É alguma coisa que você vê, sente, ouve, pensa? Um exemplo. Ele sempre que fala com você, ele toca em você e você não suporta que toquem em você. Então, só de vê-lo, a primeira coisa que vem à sua cabeça é que ele vai tocar em você. Gente, dá uma olhada nessa figura que eu coloquei aqui do lado. O amigo pegando no outro, o cara tá até vermelho já. E 4, a pausa. Então é assim, olha. Raciocinar entre o estímulo e a ação. Viu o amigo, acionou o gatilho, a raiva. Certo? Aqui é a ação. De 3 a 10 segundos, você vai aplicar todo esse método. Ou seja, você vai raciocinar. Certo? Você vai usar o método todinho. O que está me deixando assim? É porque ele pega em mim? Calma. Isso não é nada grave. Isso não é uma coisa para eu odiá-lo ou ter raiva dele. Certo? Eu não vou deixar acontecer um sequestro da minha amígdala. Então, nesse momento, do acionamento do estímulo até a ação, é a hora certa que você deve intervir. Conhece aquele ditado que fala conta até 10? Pois então, é mais ou menos isso. Mas o nosso cérebro, ele já sabe contar até 10 de cor. E isso não vai tirar a distração do problema. Então, dicas. 1. Conte até 7 em inglês ou em qualquer outro idioma, ou de trás para frente. Fala mentalmente o nome dos 7 anões, ou de 7 capitais. Tenta visualizar 7 detalhes de 7 lugares que você adora, ou faça 7 gratidões. Aí, o tempo da raiva já passou. E você alcançou o tempo do deixa pra lá. E preste atenção nas suas reações corpóreas nesse momento. Para potencializar esses passos, é a visualização. Uma técnica: anote sempre os pensamentos tóxicos. Quando fizer as anotações, dar nomes aos sentimentos. Raiva, mágoa, ansiedade, etc. O primeiro passo para a gente dominar o cérebro reptiliano é o autoconhecimento. Monitore os seus sentimentos. Quando você reconhece um sentimento, você não fica à mercê dele. Momentos em que está tendo esses sentimentos. Assim, você consegue gradativamente assumir o controle das suas reações. Então, primeiro, reconheça os sentimentos e essa ação se tornará um hábito. Depois que você já tiver transformado isso em hábito, aí você vai usar as técnicas para raciocinar e tornar os sentimentos tóxicos em atóxicos. E também isso se tornará um hábito. E você vai alcançar a maestria nisso com a neuroplasticidade, ou seja, fará isso de forma subconsciente. Por isso ter que ser feito de forma repetitiva. Fazemos novos caminhos neuronais e fortificamos os mesmos
E os caminhos antigos ficam obsoletos e são destruídos por falta do uso. E, como o nosso cérebro não sabe o que é o não real, você, fazendo um ensaio mental com imagens desses novos hábitos, você irá reforçá-los, pois o cérebro vai entendê-los como verdadeiros. É o tal. Então, aqui está a explicação da neuroplasticidade, gente. Olha, aqui, certo, é quando você começa a reforçar um caminho de neurônio, certo? Quando você tem novas ideias que geram novos sentimentos, que geram novos hábitos, que geram novas ações. Aí você vai tornar caminhos fortes, com bastante mielina. O impulso vai passar a 400 km por hora. 400 km por hora, gente. É muito rápido. E os maus hábitos, eles vão começar a ficar, ó, sem mielina, até eles pararem de ser usados. Ou seja, o impulso dos bons hábitos vai pular de uma bainha de mielina para outra como um canguru. E nos velhos hábitos, o impulso vai passar como um caracol. Como usar o cérebro reptiliano e restaurar o poder criativo. Então vamos, chegando à síntese, recapitular o que nós dissemos. A sua mente é um sistema de transmissão sofisticado. Nós emitimos e absorvemos frequências, pensamentos e crenças que temos em nossa mente. A fim de redefinir o nosso poder inato, que nos foi dado pelo todo na criação, devemos buscar o nosso direito à mente através da aplicação do consistente discernimento de cada frequência que emitimos ou absorvemos. Em outras palavras, a escolha de aceitar ou rejeitar as frequências, que é o nosso primeiro passo para reconfigurar o sistema de transmissão, nossa mente. É assim que começamos a nos sincronizar com a energia da fonte, o nosso eu superior, o propósito, felicidade, verdadeiro potencial, amor incondicional, ou seja, com o todo. Desde as transmissões de um indivíduo médio, na estimativa de 70 mil pensamentos por dia, que iria conduzir-nos absolutamente como loucos, tentando discernir, monitorar cada um desses pensamentos. Especialmente desde que a grande maioria das pessoas estão arraigadas ao subconsciente através do sistema de crenças, que tem fundamentalmente condicionados nos nossos caminhos de neurônios habituais. Gente, olha quantos pensamentos nós temos. A boa notícia é que existe um atalho para monitorar seus pensamentos e voltar a sincronizar-se com o seu potencial de manifestação da verdade. Esse atalho são as suas emoções, seu sistema de orientação inata, o amor incondicional, a sua ligação primordial com a centelha divina. Foco em sentir-se bem. Quando suas emoções estão sinalizando que algo, a frequência, não está bem, aplicar o discernimento e refocar a sua vibração em qualquer coisa que o faça sentir-se bem novamente. Ouça os sussurros
frequências ACA que a vida está oferecendo a você. Aqui é a frequência ACA fotografada na água. Aqui é um GIF da frequência ACA. E aqui é uma foto. Opa! Então, ok. Agora é tempo para refletir sobre a implementação de discernimento. E aqui está. Discernimento requer desapego. O desapego é um estado de ser objetivo. A fim de discernir ou filtrar, se fizer mais sentido para vocês, a situação, frequência, que se manifestou em sua realidade atual, você deve ser capaz de separar-se dele através com pulsively, impulso, resposta do cérebro reptiliano, reagindo a ele. Ser impulsivo é reagir sem premeditação. Este será o grande desafio no início. Uma vez entendida essa opressão mental e consertada, você pode começar a treinar sua mente livre e o reset, o dom inato humano do poder criativo e não reativo. Temos que aprender a contornar o cérebro reptiliano a fim de prosperar ao invés de sobreviver. O cérebro reptiliano, como dito antes, é baseado em modo de sobrevivência, o que provoca respostas programadas impulsivas. Reação constante para apresentar triggers, desencadeamentos. Gente, aqui eu coloquei uma figura. Eu acho até que eu poderia ter colocado ela antes, mas eu quis colocar aqui para deixar bem claro para vocês. Aqui é o esquema de evolução do ser humano. A escala de evolução. Então tem aqui o Homo australianus, o Homo habilis, o Homo erectus. E uma repartição. O Homo sapiens pré-neanderthalis, e foi aqui, e foi aqui que foi feito o implante do nosso cérebro reptiliano, certo? Nesta fase, quando nós éramos Homo erectus para Homo sapiens. E hoje somos Homo sapiens sapiens. É por isso que a gente está hoje aqui nessa Verpom. Características do cérebro reptiliano já discutidas. Dominância. Dominar ou ser dominado. Agressão sexual e buscando um companheiro. Rigidez. Obsessão, compulsão, medo, submissão e ganância. Essas são todas para constrição e para limitar a frequência. Isto significa que tudo que você desenvolver para contornar essas frequências, através do desapego consciente, do soltar, está fazendo você ir de encontro à sua unificação com o todo. É simplesmente a mudança de percepção que deve ocorrer dentro da sua consciência. Através da aplicação do desapego a qualquer situação, tendo uma reação retardada. Objetividade ACA, filtro de discernimento. Você pode começar a recriar a sua realidade, porque você se permite usar corretamente a sua mente para o seu poder de plena manifestação. Você faz a vida acontecer para você de acordo com os seus desejos.
em vez de reagir à vida que acontece à sua volta. Você é a sua vida. Portanto, pega o seu poder de divindade, ser um com o todo, de volta. Quando algo não vai bem, é preciso analisar detidamente qual é o sistema de crenças, paradigma da pessoa. O sistema de crenças domina completamente a vida da pessoa. Professor Hélio Couto. Unificando-me ao poder do divino. Namastê. Me perdoe, sinto muito, sou grato e eu te amo. Me perdoe, sinto muito, sou grato e eu te amo. Me perdoe, sinto muito, sou grato e eu te amo. São mágicas palavras feitas pra curar. Falarás com muito amor pra te libertar. As palavras feitas pra curar, falas com muito amor pra te libertar. As palavras feitas pra curar, falas com muito amor pra te libertar. Me perdoe.